Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal, ou bem-vindo se você é novo por aqui. Hoje eu vim responder uma das perguntas mais perguntadas pra mim e mais perguntadas aqui nos comentários, na minha DM e enfim, em todas as minhas redes sociais, que é: qual é o meu nível de inglês? Quanto precisa saber para fazer o intercâmbio? Se precisa ser fluente? E todas essas perguntinhas. E também quero explicar para vocês como vocês podem se preparar para fazer o intercâmbio, como vocês podem dar uma melhorada no inglês para poder se preparar e chegar lá firme e forte para encarar essa nova realidade. Bom, a resposta é não. Você não precisa ser fluente para fazer intercâmbio. Claro que existem vários tipos de intercâmbio e cada um exige um nível diferente de inglês. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos alguns tipos de intercâmbio que eu conheço. Tem inúmeros tipos de intercâmbio e em cada um tem diferentes exigências. Então vocês têm que checar mesmo a exigência do que você está procurando, os requerimentos de cada lugar que você vai ou para cada país. Eu vou dar o exemplo do intercâmbio que eu fiz, que foi o intercâmbio de high school nos Estados Unidos, e também vou falar mais ou menos para vocês sobre o que eu conheço, sobre o que eu tenho experiência, para explicar para vocês qual é o nível de inglês que você precisa para viajar, para ter uma experiência lá fora. O primeiro tipo de intercâmbio é o intercâmbio de escola de inglês. Então é um intercâmbio que você vai para fora para fazer um curso, para aprimorar seu inglês, e esse é o mais tranquilo. Nessas escolas, geralmente você chega lá e faz um teste. Você não precisa fazer um teste aqui, você vai para lá para fazer aulas, então você faz um teste lá e lá mesmo eles classificam o seu nível e o tipo de aula que você vai ter que fazer. Então se você não fala nada, você vai fazer um testezinho que talvez você não vá tão bem e eles vão te colocar no nível mais básico. Se você sabe um pouco, você cai no intermediário. Se você sabe bastante, você cai no mais avançado. E aí você vai fazendo aulas a partir da sua necessidade. Então esse tipo de intercâmbio é bem tranquilo, é bem expansivo, é bem aberto para todos. Então se você realmente não sabe nada de inglês e tá indo sozinho para fora, quer ter um aprimoramento maior das suas habilidades nessa língua, é mais interessante você fazer um curso de inglês para poder ter uma introdução à língua, para poder entender melhor o ambiente, o que você vai viver, a cultura, e ter esse processo de imersão um pouco mais detalhado e um pouco mais iniciante. O segundo tipo de intercâmbio é o intercâmbio que eu fiz, que é o intercâmbio de high school, que você faz um ano ou às vezes mais de ensino médio lá fora. O intercâmbio de high school exige um nível intermediário de inglês, mas eles não exigem um certificado oficial, que são dos testes de língua tradicionais. No meu tipo de intercâmbio, eu fiz por uma agência, então eu fiz um teste na própria agência em que eles avaliavam o meu inglês, tanto a minha fala, quanto a minha escrita, quanto a minha compreensão. Mas foi um teste super tranquilo. Eu fazia inglês, acredito que há 6 anos já, tanto na escola, na minha vida inteira eu fiz aula de inglês na escola, quanto num curso, numa escola de inglês mesmo. Eu acho que eu fiz por uns 6 anos. Então eu já tinha uma certa familiaridade com a língua, eu não tinha problema, eu só estava num nível mais intermediário mesmo, porque eu não tinha vivido lá fora, não tinha praticado tanto, mas eu tinha uma compreensão bem boa. Geralmente o teste é bem tranquilo. Você também pode fazer um teste que seja de um certificado oficial para ir para o intercâmbio. Se você já tiver essa certificação, é ainda melhor. Eu acredito que se você já tiver um certificado oficial do TOEFL ou de Cambridge, a agência talvez nem te peça para fazer o teste deles, mas isso vai de cada um também. Basicamente você tá apto a compreender um pouco das aulas lá fora, a poder se comunicar, a poder se virar sozinho, o que não é super difícil, porque quando você chega num país estrangeiro, mesmo que tenha essa barreira, se você tá lá disposto a aprender, como você tá imerso naquele cotidiano, é bem mais fácil de você aprender a língua. Já um intercâmbio para fazer uma universidade de ensino superior lá fora, você precisa de um nível um pouco maior. Então vai muito de universidade, cada universidade tem uma pontuação específica, mas no geral é intermediário. Só que um intermediário um pouco mais alto do que, por exemplo, o do high school. Então geralmente a pontuação é um pouquinho maior. E também as universidades exigem sim um certificado oficial. Geralmente você não pode fazer o teste da agência. Algumas até aceitam, mas geralmente você precisa de um certificado ou do TOEFL ou de Cambridge. Outra coisa que você tem que verificar também é para qual país você vai, porque cada país exige um tipo de certificado diferente. Tem o TOEFL, que é mais aceito geralmente nos Estados Unidos, tem o de Cambridge, que é mais para a
Europa, mas enfim, às vezes alguns países aceitam os dois também, isso varia bastante. E como eu disse, tem o intercâmbio de trabalho, que geralmente exige um nível um pouquinho maior também. E aí, claro, tem a preparação para o intercâmbio. Se você já tem um contato com a língua, se você já fez aulas, se você já assiste filmes e séries, provavelmente você tem mais facilidade para se adaptar e você vai ter menos problema para compreender as coisas lá fora. Mas é sempre bom se preparar antes de ir e tentar entrar um pouco mais na cultura, ficar sabendo um pouco mais como as coisas funcionam, estudar um pouco mais a língua para você já ir se familiarizando com o que você vai ter que lidar. Então, por exemplo, eu fiz intercâmbio há 4 anos atrás para os Estados Unidos, então logo antes de eu ir, eu já estava fazendo aulas de inglês há bastante tempo, já tinha um nível mais intermediário para avançado, então eu não tinha problema com isso, mas logo antes de eu ir, quando eu soube que eu ia começar a fazer, que eu ia fazer intercâmbio, eu comecei a me dedicar super nas aulas. Então assim, eu virei um outro tipo de aluna, sabe? Eu comecei a perguntar mais sobre as situações que eu poderia lidar, perguntar mais sobre as palavras, perguntar mais sobre expressões e frases que provavelmente eu teria que compreender durante o meu intercâmbio. Eu acho que se você já tem um contato com a língua e já tem um nível mais intermediário, você não precisa fazer um intensivão, algo assim, a não ser que você realmente queira para ficar mais seguro, que é sempre válido. Mas eu acho que se você começar a se dedicar um pouco mais, ler um pouco mais, assistir filmes e séries na língua, colocar tudo em inglês ou na língua que você for, isso já ajuda bastante. Outra coisa legal de fazer é também praticar algumas frases, alguns diálogos com você mesmo, assim, em casa, sabe? Ou se você tiver disponibilidade de falar com alguém, sempre é melhor, claro, mas praticar algumas frases que você precisa saber, sabe? Pedir uma comida, saber chegar no local onde você precisa, coisas básicas assim que você vai precisar para poder se iniciar no lugar. Como eu fui fazer intercâmbio de high school, me ajudou bastante também a assistir diários de intercâmbio no YouTube. Eu assisti esses vídeos e acabava ficando mais familiarizada com algumas situações, com as coisas do high school, com a situação das aulas, com algumas palavrinhas, por exemplo, schedule. Schedule é uma palavra que eles têm para horários, para sua agenda escolar, entendeu? Ou para diversas coisas, para sua agenda diária, por exemplo. Então é uma palavra que eu precisava compreender, assim, quando eu cheguei lá. Então procurar saber um pouco do vocabulário das situações que você vai ter que lidar também pode te ajudar bastante a chegar lá mais tranquilo. Eu lembro muito bem também que meu primeiro dia, quando eu cheguei no intercâmbio, eu fui recebida pela minha hospedeira, né? E eu fiquei super nervosa, assim, no primeiro dia eles falavam, eu ficava com medo, assim, mesmo estando confortável, mesmo já tendo ido para os Estados Unidos, já tinha tido uma experiência, não sou tímida. No primeiro dia eu fiquei meio travada, assim, sabe? E falava, vai, tomara que eles não perguntem nada, mas claro que eles iam falar, né? Mas aí, já pro fim do dia, eu cheguei acho que à tarde, já pro fim do dia eu já fui ficando mais confortável e até o final da primeira semana eu já tava super tranquila, assim, porque o seu ouvido vai se acostumando a entender essa língua, a escutar a língua e você vai ficando cada vez melhor. Também durante o intercâmbio, como eu fiquei 1 ano, eu acho que chegou num ponto que eu falei, peraí, se eu já tava falando inglês, claro, já tava confortável, já tava entendendo tudo, ou pelo menos a maior parte, mas teve um ponto do meu intercâmbio também que eu parei pra falar, peraí, será que eu tô falando bem mesmo? Geralmente o pessoal do meu intercâmbio era bem tranquilo, assim, ninguém nunca criticou meu sotaque ou falou que eu falava mal, sabe? Claro, teve situações em que eles brincavam, que meu sotaque era fofo, que eu falava coisas diferentes, assim, coisas de jeito diferente, que era geralmente uma situação divertida e não uma situação em que eu me sentia mal. Mas eu sempre fui muito interessada, enquanto eu estive lá, em tentar compreender a pronúncia correta e como eles falavam da forma certa mesmo. Porque eu acho que isso faz toda a diferença pra você parecer mais fluente na língua, sabe? Você saber ter a pronúncia mais próxima do que eles falam, saber se expressar bem com palavras diversas que possam te ajudar a compor as frases de uma maneira mais clara. Como também no meu caso, eu fiquei em um lugar que era uma cidade bem pequena e que acho que não tinha nenhum intercambista ao meu redor, assim, conheci pouquíssimos intercambistas, então eu tive muito contato com as pessoas americanas
americanas mesmo. Isso me ajudou muito a alavancar o meu inglês e eu geralmente recomendo isso. Eu acho que se você realmente quer ficar mais próximo da língua, quer aprender, quer ficar fluente, é sempre mais interessante estar num lugar menor, num lugar onde você vai conseguir se envolver mais com as pessoas que vivem lá mesmo, que falam realmente a língua. Então é mais ou menos isso que eu queria contar pra vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou mandar uma DM pra mim no meu Instagram também, que eu vou responder com certeza assim que possível. Curte esse vídeo também e comenta se você quiser mais vídeos como esse de dicas de inglês e, enfim, coisas que você precisa para se preparar para um intercâmbio. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês acessarem se vocês quiserem ver mais dicas de inglês, e também tem vários vídeos aqui no meu canal que eu falo um pouco mais sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.